Bom, pessoal, tudo bom com vocês? Como foi solicitado agora, vou estar falando para vocês, através desses vídeos, desse vídeo aqui também, a aula da gente de administração de recursos materiais e patrimoniais. Aí eu vou dar agora uma explanada com vocês sobre algumas questões da administração de recursos materiais e a gente vai dar continuidade ao nosso assunto desse bimestre, tudo bem? E só para frisar, esses vídeos vão estar disponíveis durante a aula, a gente vai debatê-los durante a aula, certo? Tirar as dúvidas de vocês e ficar para frisar que a gente está fazendo isso para justamente ver se vai ser o melhor caminho a ser seguido. Aí eu vou esperar um retorno de vocês quanto a essa didática que a gente está fazendo, tudo bem? Então, a gente vai começar falando dos recursos materiais. Eu vou dar só uma refrisada no que seriam os recursos materiais, o que é a administração de recursos materiais, bem rapidamente, para a gente poder dar continuidade na nossa matéria, tá? Só para vocês entenderem, conseguirem perceber o que a gente está tentando trazer, qual é o objetivo da disciplina. Os recursos materiais, o que são recursos materiais? Recursos materiais refere-se aos elementos físicos empregados por uma organização e que concorrem para a constituição de seu produto final, o que pode ser um material processado ou um serviço. A natureza do recurso material não é permanente. Além disso, geralmente é possível armazená-lo em estoques, mercadorias, matérias-primas. Então, o que a gente vai administrar? Porque o nome da nossa matéria é Administração e Contabilidade de Recursos Materiais e Patrimoniais. Então, o que a gente vai administrar? O que a gente está tratando nessa matéria? A gente está tratando da administração dos elementos físicos empregados por uma organização e que concorrem para a constituição de seu produto final, o que pode ser um material processado ou um serviço. Então, eu estou tratando de tudo que é físico, que eu preciso empregar para eu poder produzir, para eu poder ter algo dentro da minha cadeia de serviço ou de material processado. Então, é isso que eu vou organizar aqui nessa matéria. Eu vou organizar, eu vou gerenciar, eu vou dirigir, controlar os meus recursos materiais, os meus elementos físicos que concorrem para meu produto, para a prestação do meu serviço e para a fabricação do meu produto. É isso que eu vou fazer aqui nessa matéria. Então, a administração de recursos materiais é o quê? É o agrupamento de materiais de várias origens e a coordenação dessa atividade com a demanda de produtos ou serviços da empresa. Então, é tudo aquilo que chega na minha organização. São os materiais, ou seja, é aquilo que a gente acabou de ver. O que são materiais? O que são os recursos materiais? São os elementos físicos, aquilo que eu utilizo para produzir ou para prestar um serviço. Então, eu vou agrupar esses materiais e coordenar essa atividade de agrupamento com a demanda de produtos ou serviços da empresa. Tem que existir uma visão holística da organização para compreender o todo. Eu tenho que entender o todo da minha organização, eu tenho que entender todos os procedimentos, eu tenho que entender todas as demandas que existem dentro da minha organização, objetivando principalmente maximizar o uso dos recursos materiais na organização de forma econômica e eficiente. Então, o que eu estou procurando fazer? Eu quero maximizar os meus recursos materiais. Eu quero maximizar todos os elementos que eu utilizo para minha produção, para minha prestação de serviço. Isso de forma econômica e eficiente. Então, eu estou maximizando os meus recursos materiais. Eu estou objetivando ser eficiente e econômico. Com isso eu consigo fazer o quê, gente? Eu tenho uma redução nos meus custos. Então, eu estou fazendo isto justamente para ter maior lucro, para ser eficiente, para ter uma economia. Então, eu estou maximizando os meus recursos materiais, né? Aqueles produtos, os elementos que eu utilizo para produzir, para prestar um serviço, para que com isso eu tenha economia
e seja eficiente, ou seja, economia, redução de custos, eficiência. Isso vai ter como consequência o quê? Lucro. E é isso que a gente objetiva quando a gente está diante de uma organização, abrindo uma empresa. E o que a administração de recursos materiais faz? Ela vem suprir a organização dos materiais necessários ao seu desempenho no momento certo, com a qualidade requerida, praticando preços econômicos, recebendo e armazenando os bens de modo apropriado, distribuindo-os aos setores demandantes, evitando estoques desnecessários e mantendo rotinas de controle efetiva. Então, todas essas atividades aqui, a administração de recursos materiais é competente para desempenhar. Ela vai suprir a organização dos materiais necessários ao seu desempenho. Ela vai comprar, ela vai fornecer esses materiais no momento certo, com a qualidade requerida, praticando preços econômicos, recebendo e armazenando os bens de modo apropriado. Eu vou controlar o meu estoque, eu vou controlar os materiais, os produtos, os serviços que eu presto, que eu tenho dentro da minha organização. Então, eu vou receber e armazenar os bens de modo apropriado, distribuindo-os aos setores demandantes. Ou seja, eu vou distribuir, eu vou fazer a logística, minha gestão de distribuição, evitando com isso estoques desnecessários, ou seja, eu vou evitar custos e mantendo rotinas de controle efetivas. Eu vou saber a minha demanda, eu vou ter controle da minha demanda, eu vou ter controle daquilo que eu preciso para produzir, daquilo que eu preciso para prestar um serviço, daquilo que eu preciso ter no meu estoque, o que está faltando no meu estoque, para prestar o meu serviço, para ter a minha demanda atendida dos meus clientes. Então, é isso que a administração de recursos materiais faz. Ela vai suprir a organização, ou seja, ela vai comprar os materiais necessários para o desempenho da organização, para que a organização funcione. Isso de maneira, no momento certo, com a qualidade requerida e praticando preços econômicos. Ou seja, eu tenho que analisar e balancear na minha gestão de compras para eu conseguir fazer isso no momento certo, com qualidade e preços econômicos. Recebendo e armazenando isso no momento certo, com qualidade requerida, praticando preços econômicos. Além de eu saber por que isso, porque a gestão de compras está associada à gestão de estoques. Então, eu tenho que saber quando comprar, qual material, qual a qualidade. E eu vou receber e armazenar os bens de modo apropriado. Armazenagem, eu vou saber controlar aquele produto. Eu vou saber qual produto eu tenho estocado, qual produto eu tenho à disposição, à minha disposição. Distribuindo aos setores demandantes, distribuindo a quem está me pedindo, tendo uma logística de distribuição dentro da minha organização. Saber quais são os setores que estão me demandando mais ou menos aquele produto, aquele material que está lá no meu estoque, que a empresa está necessitando. Então, é isto que a administração de recursos materiais faz. É isso. Ela controla todo esse processo. Ela controla o que eu tenho de material, o que eu tenho de recurso material. Eu vou controlar o que eu tenho, isso é controle de estoque. Eu vou saber armazená-lo, vou saber deixar aquele material armazenado, vou saber quando comprar aquele material, vou saber de onde comprá-lo e vou distribuir para os setores internos da minha organização que necessitam deste material. É isso que é a administração de recursos materiais. E eu tenho como objetivo dessa administração, é o que a gente está falando, é um sistema e não está isolado das outras áreas da empresa. Por isso que a gente tem que ter uma visão holística de todo o procedimento, de tudo aquilo que está acontecendo com a organização, com a empresa, porque ela é responsável por pelo suprimento dos meios para o funcionamento da organização. Então, ela é responsável por suprir, por fornecer, por dar aqueles meios. E os meios são o quê? Os materiais. São aqueles elementos físicos que a empresa precisa para produzir, para prestar serviços. Então, é isso que ela vai fazer. E de que forma? Funcionando de forma TQQ, no momento certo, tempo ideal, com a quantidade necessária. Eu tenho que saber quanto eu tenho que comprar para não ter um estoque máximo, nem um estoque mínimo, ou seja, porque estoque máximo ou estoque mínimo me gera custo. E tendo uma qualidade adequada, porque eu tenho que ter qualidade para atender ao meu cliente.
Então, eu tenho que ter qualidade no meu produto, tem que ter qualidade no meu serviço. Então, por isso que tem que ser uma gestão TQQ, funcionando com o momento certo de comprar, o momento certo de ter, de me tirar aquele meu produto que eu tenho no meu estoque para a venda, quantidade necessária de compra, quantidade necessária de disposição daquele material para venda e qualidade na prestação desse serviço. Então, quais são as áreas que a gente tem dentro da administração de materiais? O que a gente estuda dentro da administração de materiais? A gente estuda a gestão de estoques. O que é a gestão de estoque? Eu vou análise do custo de estoque, previsão de consumo, reposição de estoque, apuração de indicadores. Eu estou vendo o que? Tratando de estoque, armazenagem. Eu estou tratando daquilo que eu tenho como produto, como recurso material à disposição para eu fornecer aquele serviço. Para o que eu tenho de material dentro do meu estoque, dentro da minha empresa, para que eu possa fazer o negócio, a empresa acontecer, para que eu possa produzir, para que eu possa ter aquele produto à disposição do meu cliente. Quando eu falo produzir, gente, só para deixar claro, produzir não é necessariamente você fabricar aquele material, fabricar aquele recurso. Não é isso. Não é você tirar uma matéria-prima do zero e fabricar. Não. Quando eu falo produzir, é você ter a condição de fazer esse caminho desse produto, para que você produza riqueza, para que você produza lucros, para que você produza atividades para fazer. A ideia da produção, quando eu falo para você produzir o seu material, o seu serviço, é a ideia de você fazer acontecer esse material e serviço. Não é a ideia de produzir, tirar o ferro para fazer uma chapa, não. É a ideia de eu ter uma chapa e eu saber o que fazer com aquela chapa. Tornar aquela chapa produtiva, fazer com que ela não seja um custo dentro da minha organização. Então, eu vou gerir todo o material, gestão de estoques, gerir os materiais que eu tenho ao meu alcance. Eu vou gerir esses materiais de maneira que eu tenha um controle do meu estoque, para ter uma previsão de consumo, uma reposição do estoque e apuração de indicadores. Aí eu tenho a gestão de compras. O que é a gestão de compras? A gestão de compras, ela vai identificar os fornecedores, pesquisas de preço, negociação, licitação, acompanhamento, pagamento. É a área que fornece os materiais para a empresa produzir, para a empresa, e por isso que eu estou falando, para a empresa produzir, para a empresa funcionar, para a empresa ter os seus recursos para que ela funcione. É isso que eu falo produzir, nesse sentido, que é a ideia da gestão de compras. Eu vou fornecer os materiais necessários para que aquela empresa consiga funcionar, que aquela empresa consiga trabalhar. E você tem que ter ideia que a gente tem aqui empresas de vários segmentos, gente. A gente tem empresas de vários tipos, certo? Então, você tem que saber se vai adequar essa administração de materiais ao perfil da sua empresa. Você vai saber se você está trabalhando com produtos de matéria-prima ou são produtos de já feitos, acabados, que você vai apenas revendê-los. Mas você tem que ter um controle desse estoque, saber quantos produtos você tem para revender, quantos produtos você tem para possibilitar chegar ao seu consumidor. Você tem que ter essa apuração, você tem que ter esse controle. Você tem que saber o que você está trabalhando. Eu vou fazer material ou eu vou só revender material? Eu tenho que ter esse controle. Por isso que vai variar o que você está fazendo e vai ser de acordo com a sua demanda, com o que a empresa necessita. Então, eu vou estocar, eu vou comprar, eu vou ao centro de distribuição, recebimento, armazenamento, movimentação, distribuição. E esse centro de distribuição é distribuição interna, é a logística para atender a sua empresa, bem como para atender o meu cliente. Eu tenho que saber o como distribuir, como armazenar aquele bem, como movimentar aquele produto dentro da minha organização, de que setor para qual setor, para ter o controle de saída desse material do armazém, para ter um controle da saída desse material. Por isso que eu tenho que ter esse centro de distribuições, para ter controle da saída e da entrada desses materiais.
E eu tenho a gestão de recursos patrimoniais, que é tombamento, desfazimento, que é alienação, a venda, conservação, inventário, cálculos de depreciação. Isto aqui são recursos materiais, patrimoniais, desculpa. Eu estou tratando aqui de gestão de recursos patrimoniais. Vocês, como nem todos, porque tem muita gente aqui que está no primeiro período, mas materiais são diferentes de patrimoniais, de patrimônio. A gente está tratando dos dois tipos aqui de recursos. Ambos são recursos internos da organização, de uma empresa. Mas a gente tem vários tipos de recursos. A gente tem recurso material, patrimonial, humano, financeiro. Então, tudo e entre outros, vários outros. E cada um desses merece uma administração e uma análise diferente. Aqui a gente trata dos recursos materiais, que são aqueles que eu utilizo para fazer com que o meu negócio funcione, com que a minha empresa funcione. E eu tenho os recursos patrimoniais, que são os valores, são os bens imóveis, os bens móveis que a empresa tem, que ela vai ter que também ter esse controle e vai fazer essa mesma administração que ela faz nos materiais, ela vai fazer nos patrimoniais, só que com sendo menos incisiva, por quê? Porque não tem muita rotatividade nesse sentido de entrada e saída de mercadorias, mas ela tem que ter esse controle da mesma forma, para saber o que ela tem, quando ela vai substituí-lo. Aí a gente tem as atividades, aqui é a mesma coisa, só que mais detalhado. O centro de distribuições, recebimento, armazenagem e distribuição. O estoque, análise de custos de estoques, previsão de consumo, operacionalização dos sistemas de consumo, de operacionalização dos sistemas de reposição de estoque, inventário dos estoques. E assim, vamos de novo. Inventário. Inventário, gente, é só uma palavra que é associada a fazer um check-in, um check-out. Vou fazer um checklist de tudo que eu tenho. Quando a gente fala inventariar, é fazer uma lista do que eu tenho. Eu vou catalogar, eu vou conferir tudo que eu tenho. Então, você sempre vai ver a palavra inventário na gestão de estoque, fazer inventário no meu recurso patrimonial, vou fazer um inventário no que eu tenho. Isso é inventariar. Não é que eu só tenho inventário no estoque, eu só tenho inventário no recurso patrimonial. Não. Inventário é a forma que você tem de controle, de catalogar tudo que você tem. Então, você vem para a gestão de estoques, também tem inventário. Também tem inventário, só que de inventário de quê? Dos estoques. Aí, nos meus recursos patrimoniais, eu tenho inventário de quê? Inventário de bens patrimoniais. Então, inventário, ele vai ter em várias situações. Mas o que é inventário? É catalogar os bens que eu tenho. Aí, eu vou saber que bens? Os meus bens materiais ou os meus bens patrimoniais? É isso. Isso é inventariar. Inventariar não é fazer algo, não está ligado a apenas um setor, apenas a uma gestão da administração de recursos materiais. Inventariar é o ato de você ir lá e ter esse controle de todo o seu material. Aí eu vou ter material de quê? Do meu estoque, ou então do meu bem patrimonial. Gestão de compras, identificação de fornecedores, pesquisa de preço, negociação do mercado, licitação, acompanhamento de pedido, liquidação. É a ideia de fornecer, suprir material para minha organização. Estou suprindo esse material, estou suprindo a demanda que essa organização me pede. Gestão de recursos patrimoniais, tombamento, desfazimento, a guarda, conservação desses bens patrimoniais, que são diferentes dos bens de recursos materiais. Recursos materiais é uma coisa, recursos patrimoniais são outros. Recursos materiais, a gente viu lá no começo, são todos os bens, os físicos que a gente tem para fazer o meu negócio, minha organização, minha organização a prestar serviços ou a produzir. É tudo aquilo que eu utilizo para produzir, para prestar um serviço. Isso são recursos materiais, certo? Eu espero que vocês estejam acompanhando. Isso aqui tudo a gente já viu no primeiro bimestre. A gente já viu o que é uma administração de recursos materiais. A gente já viu, antes de começar a classificação. Vou finalizar esse vídeo aqui com vocês para tratar, só para finalizar essa primeira parte da administração de materiais, para vocês entenderem e para a gente passar para a classificação. A administração de materiais é isso.
É a minha gestão interna dos meus recursos materiais. Eu vou administrar. O que é administrar? Eu vou controlar, eu vou gerir, eu vou dirigir todos os meus recursos materiais. E o que são recursos materiais que a gente viu? São todos os bens que são utilizados para produzir, que são utilizados dentro de uma empresa, dentro de uma organização, para que ela possa produzir, para que ela possa prestar o seu serviço. Aí, quando eu falo produzir, não é uma produção de uma indústria, é produção de fazer o seu negócio acontecer, de ser a gestão do seu negócio. Eu vou produzir conhecimento, produzir um produto, produzir a prestação de serviço, por exemplo, supermercado. O que é a produção no supermercado, quando a gente fala? É o supermercado estar abastecido com os materiais que os clientes estão demandando. Isso é um supermercado produtivo. Então, é isso que a gente fala quando a gente fala de é tudo aquilo que eu preciso para produzir. É tudo aquilo que eu preciso para levar aos meus clientes, para os meus clientes terem acesso àquele bem que eu estou fazendo. É tudo aquilo que eu preciso de material, de matéria, de física, de elemento físico, que eu preciso para prestar o meu serviço ao meu cliente, para que eu preste isso de maneira o quê? No tempo certo, com qualidade e aí ao mesmo tempo eu não tenha custos, eu diminua meus custos, eu maximize a minha economia, maximize os meus custos, maximize a minha, seja eficiente, que eu consiga maximizar a minha produção, que eu reduza meus custos e aumente minha eficiência, que eu vou aumentar, lógico, em contrapartida, o meu lucro. Isso é a administração de recursos materiais, certo? Aí eu vou finalizar essa primeira parte com vocês agora, 25 minutos, essa primeira parte da aula, certo? Aí a gente vai começar a próxima aula com classificação de materiais, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao que seria a administração de materiais, ao que é o objetivo dela, o que a gente vai fazer estudando aqui, aí o que a gente vai fazer, o que é essa administração, o que é essa função, aí a gente vê na próxima. Vocês passam para mim, tá? Qualquer dúvida pelos meios de comunicação, pelos canais de comunicação que a gente tem, tá? Até logo, volto daqui a pouquinho.